Muito bom dia. A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz dá as boas-vindas a todos quantos se deslocaram nesta manhã a Reguengos de Monsaraz e a este auditório para discutir os possíveis desafios do regadio para o Alentejo na próxima década. A sessão de hoje é uma organização conjunta entre a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, a Federação Nacional de Regantes, a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva e a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Para dar início à sessão, damos a palavra à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Doutora Marta Prates. Excelentíssimos oradores, José Salema, da EDIA, José Núncio, da Federação Nacional de Regantes, Rogério Ferreira, da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, obrigada por estarem connosco, por terem aceito este convite e este desafio. Excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Sejam todos bem-vindos a este colóquio, um espaço privilegiado que concebemos numa ótica de discussão e partilha de ideias acerca de uma temática tão importante e tão desafiante como é a sustentabilidade do uso da água em simbiose com o que poderá ser o futuro do regadio em Portugal e, mais concretamente, no Alentejo. Com a realização deste colóquio, que denominamos Regadio 2030, discussão dos possíveis desafios para o Alentejo na próxima década, pretendemos discutir e refletir sobre um estudo que nos apresenta em si mesmo as desafiantes possibilidades de investimentos, seja em manutenção ou construção de infraestruturas, seja na avaliação da realização destas novas infraestruturas e, consequentemente, na avaliação de disponibilidades hídricas através da reavaliação dos caudais ecológicos. O tema do regadio foi, desde sempre, e certamente continuará a ser no futuro, um tema controverso que proporcionará intensa discussão. Para uma parte da opinião, as consequências são negativas, que a produção agrícola não compensa. Para outros, altamente positivas, elemento preponderante no alavancar da economia, para além da capacidade de resposta às necessidades alimentares internas no combate às importações. Mas será que o regadio deverá somente ser discutido do ponto de vista da materialização de milhões de euros de investimento na sua construção e manutenção? Deverá somente ser discutido enquanto instrumento de sustentabilidade e regularidade na produção agrícola? Discutido na ótica do impacto que o regadio poderá representar enquanto vetor de pressão direta nos ecossistemas? Não nos estaremos, em certo ponto, a esquecer do principal? Perguntamos, e a água? Não será a água a peça motriz de toda a atividade do planeta? Disponibilidades hídricas existem agora e existirão no futuro. A gestão da água em todos os setores, mas principalmente hoje, e a discutirmos aqui a agricultura, como deverá ser? A que preço? Como responderá o regadio e as atividades agrícolas, urbanas e industriais às alterações climáticas? Gostaríamos, aqui e hoje, de deixar pequenas reflexões que consideramos importante termos em mente nesta sessão e, acima de tudo, na discussão que se espera dinâmica, de interesse e relevância, mas, sobretudo, de esclarecimento. Pensemos, então, no Alentejo, uma região que periodicamente sofre de uma condição meteorológica extrema, que é a seca. Os impactos da ação humana já se fazem sentir e as alterações climáticas são uma realidade indesmentível. Com esta certeza, sabemos que cada vez mais seremos assolados por estas condições extremas, quer numa maior extensão no tempo, quer por menores intervalos temporais entre cada condição extrema. Assim, pensando no Alentejo e mais concretamente na região da Bacia Hidrográfica do Guadiana, a Albufeira de Alqueva, onde, e para exemplificar, nos dizem os estudos hidrológicos que nesta região
A precipitação anual, em média, varia entre os 300 e 700 milímetros, que a precipitação se concentra, principalmente em 4 a 5 meses, onde o clima se caracteriza por semiárido. Pois bem, a Albufeira de Alqueva comporta na cota máxima 152 metros, 4.150.000 hectómetros cúbicos de água. Para uma melhor percepção da grandeza, pensemos que Alqueva, na capacidade máxima, equivale a um balde com 10 litros de água. Pois bem, dizem-nos estudos que, em média, só na evaporação anual, esta Albufeira de Alqueva perde 2 litros de água. Assim, num ápice, ficamos com 8 litros no balde. Com a utilização dos fins múltiplos em Alqueva, rega e abastecimento público principalmente, utilizamos anualmente 500.000 hectómetros cúbicos, ou seja, 1,2 litros do balde. Só já temos no balde 6,8 litros. Sabemos que o volume útil da Albufeira tem uma variação de 22 metros, da cota 152 à cota 130, ou seja, abaixo da cota 130, a rega e abastecimento estão comprometidos. Assim, do balde, só podemos extrair água para os fins múltiplos até ficarmos com 2,5 litros, o que significa que só já temos 4,3 litros de reserva de água para utilizar nos anos subsequentes. Sabemos que a disponibilidade hídrica desta bacia, pensando na água que chega ao Paredão, num bom ano será de 4,2 litros, mas em períodos de seca somente corresponde a 1,4 litros. Até hoje nunca aconteceu. Mas pensemos em 5 anos de precipitação muito baixa. Ora, se a cada ano utilizamos e perdemos 3,2 litros de água e só repomos 1,4 litros, nestes 5 anos o balde passará a ficar com 1 litro de água, o que nos diz que ao 4º ano já não poderemos utilizar a água de Alqueva. Será futurologia? Estará o balde roto e durante o exemplo não nos apercebemos? Este exemplo, como disse, até hoje nunca aconteceu, mas e nos próximos 20 anos poderemos garantir que não acontece? Bem sei que a política cai facilmente na tentação de simplificar estes assuntos e, no desejo de não alarmar excessivamente as populações, a fuga é relativizar a escassez de água, respondendo-se com o normal: irá chover com certeza, ou acreditamos que irá chover. Mas poderemos gerir este bem precioso que é a água e toda uma atividade agrícola e industrial que são o motor económico de uma sociedade na base da fé ou de um desejo, ou devemos, sim, dedicar-nos a avaliar todas as nossas possibilidades e planear o futuro numa visão mais global? Junto-me sem hesitar à segunda hipótese. Pensemos agora noutros países, noutras latitudes e noutras políticas de gestão da água quanto aos seus fins múltiplos. Daremos o exemplo de Israel. Falamos de uma região cujo clima se caracteriza como semiárido a árido, com precipitações anuais que variam entre os 600 e os 150 milímetros e com períodos de precipitação de 3 meses durante o ano. Estarei a falar de Israel ou do Alentejo, muito similares, na verdade. Então, dar-vos-ei mais alguns dados para todos pensarmos durante a manhã de hoje. Israel, na década de 70 do século passado, vendo a escassez de água para os usos que tinham e projetavam vir a ter, planeou a sua estratégia para os usos da água e, passados 50 anos, reutilizam 87% de toda a água de esgoto tratada nas suas hectares, o que equivale a quase 50% de toda a água utilizada para a rega agrícola. No início deste século, apostaram fortemente em 5 centrais dessalinizadoras e hoje essa água extraída do mar significa 85% da água utilizada para consumo humano e 40% de toda a água utilizada no país. Ou seja, na agricultura de toda a água utilizada, 50% é água residual tratada, 20% é água dessalinizada e somente 30% é de água superficial ou subterrânea. E nós? Por que é que somente utilizamos 2% de água tratada?
E a dessalinização, tirando em Porto Santo, somente agora se começa a pensar nela, porquê? Tivemos alguma estratégia definida, apesar de as nossas academias e centros de investigação nos alertarem permanentemente para a necessidade de repensarmos os usos? Apesar de sabermos que ajudará num futuro próximo, poderemos somente ter para os agricultores, como linha de apoio à mitigação aos impactos das alterações climáticas, o fornecimento de fundos comunitários ou nacionais para a execução de novos furos de água e execução de charcas ou para a construção de pequenas barragens de terra? Então, mas se o que escasseia é a água, do que nos vale esgotar mais depressa ainda a água subterrânea e ver as restantes infraestruturas secas? Peço somente que pensemos um pouco nesta perspectiva, a do planeamento. Uma das grandes respostas será, sem dúvida, o aumento da eficácia para o uso da água, e aí todos ainda temos muito que trabalhar. Contudo, neste ponto, parece que o trabalho começou já a ser feito. Veja-se o caso da FENARREG com o seu projeto Agir e todo o trabalho que faz no sentido de criar conhecimento e promover a eficiência hídrica na agricultura junto dos seus associados para depois ser replicado. Nos usos urbanos também se verificam melhorias. No caso concreto de Reguengos de Monsaraz, temos desenvolvido esforços na redução de perdas de água reais nas nossas infraestruturas de distribuição de água e, segundo a entidade reguladora, a ERSAR, estamos com perdas reais de 14%. Iniciámos, em conjunto com a Sociedade Águas do Val do Tejo, o processo de reutilização da água residual tratada para as águas de serviço. Mais concretamente, para as descargas de manutenção de infraestruturas de saneamento básico e pluvial, para os serviços de desobstrução da rede pública de esgotos domésticos, para o serviço da nossa varredora de limpeza urbana e em toda a rega de espaços verdes que não estejam servidos por programação automática, ou seja, que necessitem de viatura com reservatório de água. Dentro em breve apresentaremos os pedidos de licença conjuntos para a utilização dos recursos hídricos junto da APA e da ARH Alentejo. Iniciámos também a substituição de equipamentos domésticos de água, como torneiras e chuveiros, nos edifícios municipais, tendo-se começado nos pavilhões desportivos, para nos próximos anos e de forma faseada continuarmos para todos os edifícios municipais. Ainda durante o mês de maio, vamos iniciar uma nova campanha junto da população para as boas práticas do uso da água e continuaremos a realizar mais momentos de consciencialização das populações. Relativamente ao estudo Regadio 2030, que hoje será apresentado pelo Sr. Engenheiro José Salema, o mesmo incorpora o Programa Nacional de Regadios com todos os regadios a nível do continente, sejam os existentes, em modernização, em implementação, a construir ou somente ainda em papel, para além das barragens a intervencionar num total de 229 infraestruturas, sendo que no Alentejo estão identificadas 55. Neste ponto, a Autoridade Nacional do Regadio, a DEGARD, teve e tem um papel incontornável na validação destes projetos. Este estudo vem no seguimento da Estratégia para o Regadio Público 2014-2020 e PNR 2017, bem como do trabalho realizado pela FENARREG em 2019, contributo para uma estratégia nacional para o regadio, para além de toda a informação recolhida junto de stakeholders deste setor. É um estudo profundo, desafiante, que aponta os pontos fracos e fortes deste setor e que demonstra claramente que o regadio é, sem dúvida, um fator essencial para a soberania alimentar do país, na geração de uma grande riqueza, na fixação de populações nos territórios rurais, na complementaridade com os sistemas de sequeiro, sendo ainda um instrumento de combate à desertificação e ajuda no combate aos fogos florestais, bem como de resposta às alterações climáticas. Mostra ainda como se devem simplificar os procedimentos que permitam a realização mais célere de investimentos públicos no regadio coletivo
e a necessidade de termos modelos de governança do regadio e futuros modelos de gestão com uma maior reflexão estratégica nacional e não tão regional. Termino com uma palavra aos agricultores e permitam-me, em especial, aos agricultores reganguenses. Sabemos que dias difíceis ainda aí vêm. Sabemos o quão importante a vossa atividade é para o tecido económico, regional e local. Para que a vossa atividade seja sustentável e, acima de tudo, resista a estes novos tempos, necessitamos urgentemente de água. Não podem os agricultores continuar a estar totalmente e unicamente dependentes do clima a cada ano hidrológico. Mas também precisamos todos de perceber que a agricultura que queremos, somente uma agricultura intensiva ou superintensiva, será esse o melhor modelo para a nossa agricultura, sabendo que os solos já não são ricos e que culturas queremos. Talvez seja tempo de nos voltarmos para as culturas autóctones ou para aquelas que melhor respondem às condições climáticas do Alentejo. Reguengos de Monsaraz, terra de vinha e olival, deverá transformar as suas culturas ou antes potenciar o que melhor sabe fazer. Devemos somente ter culturas permanentes? São demasiadas questões que deverão ser tidas nesta equação, que é a rentabilidade e sustentabilidade agrícola em conjunto com a salvaguarda da biodiversidade existente. Para quem quer utilizar uma agricultura mais tradicional ou até mesmo biológica, o regadio e a agricultura intensiva em nada impossibilitam de continuar a produzir e até a crescer. Ambas podem coexistir, ambas se devem respeitar e proteger, pois na defesa e respeito de uma estará certamente a defesa da outra. Mas há uma coisa que nada nem ninguém vos pode negar. Sem água nada será possível. E Reguengos de Monsaraz espera há demasiado tempo pelo seu bloco de rega. O circuito hidráulico de Reguengos está, permitam-me, a entrar numa fase de desgaste emocional para os nossos agricultores que a paradigmática frase escrita junto à antiga ponte que atravessava o Guadiana entre Portel e Moura também já aqui faz todo o sentido. Construam-me. Eu e o atual Executivo Municipal estamos totalmente convosco e tudo faremos para que o Governo Central faça o que promete fazer desde 2009, com maior ênfase desde 2016. Para tal, temos pedido uma audiência com a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e mesmo não tendo esta Câmara uma resposta por parte da Sra. Ministra desde outubro de 2021, continuaremos a insistir, sem qualquer reserva ou demonstração de desânimo, porque os agricultores reguenguenses estão e estarão sempre em primeiro lugar. 13 anos já passaram e nada aconteceu. É inaceitável esta situação. Parece que é agora, mas como? Se o valor para a empreitada está abaixo do custo sempre apresentado pela EDIA para a construção deste circuito hidráulico de Reguengos, que engloba a fase 1 Peral e a fase 2 Reguengos, para simplificarmos. Que esta sessão seja então esclarecedora do futuro do regadio no Alentejo e no país. Bom trabalho, muito obrigada pela vossa presença. Para a próxima apresentação, damos a palavra ao Presidente do Conselho de Administração da EDIA, Engenheiro José Pedro Salema. Bom dia. Se tem microfone, tenho. Muito bom dia, Sra. Presidente da Câmara Municipal de Reguengos, Sr. Diretor-Geral, colega aqui José Núncio do painel. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco do trabalho que fizemos, do Regadio Nacional e também um bocadinho do bloco e do circuito hidráulico de Reguengos de Monsaraz. Eu fiquei estimulado pela sua intervenção e quase com vontade de não fazer a minha apresentação e apenas comentar a sua intervenção. Mas pronto, como tenho preparado uma apresentação relativamente estruturada e acho que faz parte, no fundo é o tema da sessão, é a apresentação deste trabalho, acho que devo fazer, no fundo devo seguir aqui, mas estou cheio de vontade de fugir ao guião. Mas pronto, vou tentar avançar um bocadinho mais rápido para, no fundo, deixar um bocadinho mais tempo para a discussão e para a interação que julgo que haverá oportunidade.
O trabalho que fizemos, de facto, foi um desafio que nos foi lançado pela Sra. Ministra para caracterizar tudo o que são intenções do regadio nacional. E porquê intenções e não são projetos, não são iniciativas do Ministério, não é nada disso. É dizer o que é que os vários agentes do território estão a pensar para o regadio. Porque se no passado podíamos ter os serviços hidráulicos que faziam este planeamento central, hoje não temos. E, portanto, há muitos agentes que podem pensar o regadio e podem e fazem e têm desenvolvido iniciativas no território. Há câmaras municipais que estão a liderar projetos de discussão para fazer regadios no Norte. Há associações de regadio, associações de regantes e beneficiários que estão a fazer projetos para fazer beneficiações, melhorias e também a ter novos alargamentos e novos regadios. Portanto, há comunidades intermunicipais, portanto, há vários agentes que estão a pensar e, portanto, a informação estava muito distribuída. O que este trabalho tentou foi agregar, identificar tudo o que está pensado. É óbvio que nos esquecemos de algumas e não conhecemos todas. A consulta pública também trouxe a lume, digamos, algumas intenções que ficaram por identificar, mas que serão com certeza registadas. O que fizemos foi suportar-nos nas estruturas do Ministério, em primeiro lugar na Direção-Geral da Agricultura, como é óbvio, que é a Autoridade Nacional do Regadio, portanto foi a primeira fonte de informação, e depois nas direções regionais da Agricultura, portanto nas 5, que visitámos todas, assim como nos organismos, no fundo, que mexem com o dinheiro, no IFAP e na Autoridade de Gestão do PDR, que foram fonte de informação. Fizemos uma caracterização do regadio, portanto, do que é que existe, o que é que há e qual é que é a história que temos, umas tipologias de intervenção, no fundo dividimos isto em novo regadio, melhoramento, segurança de barragens, reforço de capacidade de bombagem, caracterizámos as regiões, caracterizámos as intervenções identificadas e depois demos, no fundo, um contributo para avaliar estas intenções e perceber se estas intenções têm ou não pernas para andar. O regadio em Portugal, estes são aqueles grandes números que eu acho que quase todos já conhecem. Portanto, há cerca de 500 mil de hectares de regadio em Portugal. Metade desse regadio, também, grosso modo, metade é público, metade é privado. O regadio produz, estatisticamente, 6 vezes mais do que o sequeiro, produz em valor, portanto, gera 6 vezes mais valor um hectare de regadio do que um hectare de sequeiro, mas nós conhecemos muitos casos em que essa diferença é mais expressiva ainda. Pode ser 20 vezes mais do que o sequeiro. Não é? Se compararmos uma cultura de alto rendimento, se compararmos a margem bruta de uma vinha para vinho, ou de um amendoal, ou de um pomar de bagas goji, ou de framboesas, com um trigo de regadio, ou uma pastagem pobre de regadio, quer dizer, as diferenças são muito, muito expressivas. Depois, por outro lado, uma coisa que o Pepe vai falar com certeza aqui na questão da eficiência, não é? Que tem vindo a haver uma tendência para haver um uso cada vez mais eficiente da água. O regadio, por outro lado, é uma peça de valorização do sequeiro. Portanto, não é preciso uma exploração agrícola ter 100% de regadio para ser sustentável. Às vezes, basta um pouco de regadio, basta 10% ou 20% de regadio para viabilizar, do ponto de vista económico, uma unidade agrícola muito maior. Portanto, isto é muito importante porque, de facto, dá ali uma resiliência, por exemplo, na produção de alimentos para os animais no verão, etc. Pode ser um elemento crítico para a sustentabilidade. Estes são alguns dados que eu vou saltar rapidamente e as áreas previstas também, só para falar um bocadinho como é que nós organizamos a informação. Fizemos uma base de dados onde registámos todas estas intenções. E as intenções, por vezes, estavam num estado muito imaturo, portanto, não passavam mais do que uma ideia, e na outra ponta do espectro está um projeto já pronto, digamos, pronto a lançar concurso.
Portanto, que já teve um estudo de impacto ambiental, que já teve um projeto de execução, que já teve uma declaração de impacto ambiental. Portanto, esse é, digamos, o fim da evolução de um projeto de regadio antes de começar a obra. Mas, como estava a dizer, registámos, e não sei se conseguem ver alguma coisa. Desculpem lá, vou-me pôr em pé, para falar um bocadinho melhor em pé. O que fizemos com nesta ficha, que é uma ficha dos novos regadios, tentámos mostrar como é que se pode caracterizar bem uma intenção e que passos é que, no fundo, uma entidade que está menos envolvida no regadio tem que passar para validar a sua ambição. E o que temos aqui é uma ficha de caracterização da unidade. Ali em cima estão os campos de caracterização do Estado, etc. E depois aqui em baixo temos um conjunto de temas de informação que têm que ser vistos. A questão da localização, obviamente, o primeiro é o mapa. Depois temos a questão da socioeconomia, que é muito importante perceber se um novo regadio, numa área que queremos desenvolver o regadio, existe ou não existe já uma dinâmica empresarial que seja capaz de agarrar esta oportunidade, não é? Se não houver pessoas, se não houver empresas, é muito complicado, ou não vale a pena ao Estado investir numa zona onde não há pessoas e não há empresas. Contrariamente ao que acontece, por exemplo, aqui. Não é? Aqui, o projeto de Reguengos é um excelente exemplo onde nós temos um polo de atividade, agregado até na cooperativa, que aqui está o seu presidente, que saúde, agregado e com quem trabalhamos muito neste projeto, não é? Em torno da cooperativa há empresas mais pequenas que se organizam, a quem entregam a produção e, portanto, há aqui uma dinâmica muito interessante em torno deste setor. Outra questão muito importante para fazer, obviamente, um novo regadio é perceber se há água ou não há água. Não é? É preciso perceber que água é que estamos a pensar utilizar e se essa água é suficiente face às necessidades que estamos a projetar. E para isto, portanto, não é preciso pensar apenas nas utilizações agrícolas, é preciso pensar nas outras utilizações. É preciso pensar no abastecimento público, que ainda por cima tem prioridade, portanto, se há uma necessidade de abastecimento público ou não. É preciso pensar também nos caudais ecológicos, algo que há algumas décadas atrás nós nem sabíamos o que era, mas que hoje pode consumir uma parte importante dos recursos hídricos disponíveis. E depois, na qualidade da água. Que qualidade é que essa água tem e que tipo de classificação é que tem? A questão dos consumos, que tarifários é que temos, que gastos energéticos é que projetamos. Portanto, se a água está a 300 metros de profundidade e eu preciso de gastar, no fundo, 350 metros de elevação para a distribuir, ela vai ficar muito cara. Será que as culturas que projetamos instalar são capazes de suportar esses custos? É que vão ter que o fazer. A água não pode ser subsidiada e, portanto, tem que suportar todos os custos de adoção. Portanto, mais um tipo de questões que é preciso pensar. E depois a ocupação cultural e, finalmente, as questões ambientais. Será que existe ali, por exemplo, alguma zona de proteção especial, algum parque natural, algum achado arqueológico importante que não pode ser destruído, não pode ser perturbado? Portanto, são este género de questões que são muito diversas, muito diversificadas e algumas com muita complexidade que um projeto de regadio tem que ver validadas até conseguir, no fundo, ter a sua luz verde para avançar. Isto são uma lista de todos os novos projetos. E o que fizemos depois, com aquela informação da ficha de informação, foi calcular indicadores de forma relativamente automática. E o que temos ali são alguns indicadores, por exemplo, o da capacidade, vou pôr-me aqui mais ou menos para conseguir ler o que está aqui, a questão do indicador de disponibilidade hídrica, perceber quanta água é que há face às necessidades que projetamos, o da capacidade de regularização, que é perceber será que a barragem ou o reservatório que estamos a projetar, quantas vezes é que é capaz de aguentar, ou quantos anos é que é capaz de aguentar face ao consumo projetado. No fundo, aquele exercício que a Sra. Presidente fez aqui
relativamente à alqueva. Portanto, é pensar num indicador o que é que isso pode trazer, o indicador de garantia, a energia por metro cúbico. Portanto, há uma série de métricas que podemos calcular de forma automática e muito expedita com esta aplicação. Fizemos também um trabalho de mapas muito importante. Em alguns casos, estes projetos nem sequer mapa tinham e nós tivemos que produzir esses mapas, portanto, identificar a área a regar, identificar a bacia que serve a barragem projetada, etc. E disponibilizámos também esta ferramenta com essa informação. Portanto, nos regadios existentes a situação é um bocadinho diferente. Conhecem-se as áreas, conhecem-se os utilizadores, conhecem-se as utilizações e, portanto, o que percebemos é que há uma necessidade de reabilitação profunda em muitos casos. Portanto, há muitos regadios que estão muito... já passaram por vezes até o horizonte de vida do projeto e, portanto, já estão muito danificados e há necessidade ou de reabilitação profunda ou de quase refazer o perímetro na sua totalidade. Mas isto representa também uma oportunidade de modernização muito grande, não é? Temos a possibilidade, nessa intervenção, de aumentar muito o uso eficiente da água e, portanto, por exemplo, o exemplo clássico é a questão de transformação de um sistema de distribuição em canal aberto, que um canal para funcionar tem que estar cheio, não é? Não pode estar meio cheio, tem que estar cheio, porque senão a água não chega ao fim. Esse fim de canal, normalmente, depois descarrega para uma linha de água. Portanto, há uma perda por fins de linha que é muito relevante nos sistemas mais antigos de distribuição em canal. Com a reabilitação, nós podemos pensar, por exemplo, em transformar um canal aberto num tubo fechado, em que a água só sai se for utilizada pelos agricultores. Não se perde só pura e simplesmente para pôr o sistema a distribuir água. Há ainda possibilidade também de aumentar o nível tecnológico com a telemetria, por exemplo, com a associação de produção fotovoltaica aos consumos energéticos e ainda há uma necessidade e quase uma obrigação também de trabalhar na questão da segurança de barragem. E a Sra. Presidente identificou também uma lista, não é suposto lerem o que está ali escrito, no fundo é só para verem que estas são as grandes barragens construídas no Alentejo, a lista de todas, que são as tais 50 que identificou, mas o objetivo deste slide é só mostrar que há ali metade que são geridas por uma entidade, que é por acaso a IDIA, não é? E depois as outras todas são geridas por muitas entidades diferentes. E isto, só por si, é um desafio que nos devia fazer refletir por causa da questão da segurança. Não é fácil uma entidade que gerir uma barragem e ter um corpo técnico para fazer a monitorização de uma barragem. Porque não paga, não é? Nós não podemos ter... E depois, este género de monitorizações não é feito por uma pessoa, tem que ser feito por uma equipa. Portanto, nós não podemos ter uma equipa que a única função que tem é monitorizar uma barragem. Portanto, isto tem que ser distribuído por muitas. E, portanto, é uma das conclusões, ou uma das recomendações que pode-se retirar deste estudo, é que, de facto, devia haver uma entidade com alguma dimensão para gerir este parque de barragens, para garantir que as observações estão feitas, que as passagens pela fundação, as passagens de água pela fundação estão bem monitorizadas, portanto, não está a passar mais água do que é suposto por baixo, que passa a água por baixo das barragens. E, portanto, isto porquê? Porque podem haver acidentes. Nós não queremos que aconteçam, mas já em Portugal tivemos há uns anos, ou há algumas décadas, um grande acidente numa ponte, que todos se lembram, e depois disso foi soar de campainhas e fomos todos a correr e inspecionar as pontes. Pois não era bom que acontecesse um acidente numa barragem para depois ir a correr e inspecionar barragens. Era bom pensarmos nisto antes que aconteça alguma coisa. Não estou a querer ser catastrofista, longe de mim, mas é só chamar a atenção para este tema que é muito relevante. Outro ponto importantíssimo na questão da segurança de barragens
é que há novas exigências. Aquilo que se pensava há uns anos atrás para uma barragem, hoje, o caderno de encargos, digamos assim, para fazer uma barragem, hoje é muito mais exigente do que era há umas décadas atrás. É, por exemplo, preciso, uma grande barragem, ter um POC. Mesmo a Alqueva ainda não tem um POC. Um POC é um posto de observação e controle. É um edifício que tem que ter umas determinadas características que tem de resistência, de capacidade, de redundância, para aguentar a operação da barragem em caso de catástrofe. É o edifício que nunca, em princípio, nós queremos que seja utilizado, mas tem que existir. E muitas das nossas barragens não tenham. Esta nós lançámos a obra de construção do novo POC da Alqueva no princípio deste mês. Portanto, estão a ver, ainda em Alqueva, que apesar disso é uma barragem muito recente, que só fechou as comportas há 20 anos, mesmo assim faltam ainda algumas coisas. Outra questão é os caudais ecológicos. Portanto, nós há uns anos atrás não pensávamos em caudais ecológicos, ou há umas décadas atrás não pensávamos em caudais ecológicos. Hoje, o caudal ecológico é obrigatório e, portanto, nós temos que pensar como é que vamos respeitar caudais ecológicos mesmo em barragens existentes. E, finalmente, a questão dos descarregadores. Portanto, são estes 3 temas, no fundo, ou 4 temas de atenção relativamente às barragens. Os descarregadores, há umas décadas, eram pensados com uma determinada quantidade de água, portanto, tecnicamente é com um período de retorno, é pensar que a água cheia máxima é calculada de uma forma e hoje é de uma forma mais abrangente e, portanto, os descarregadores têm que ser maiores, têm que ter capacidade para transportar mais água. Isto vamos ter que fazer em dezenas de barragens. Já fomos falando um bocadinho sobre isto e a senhora Presidente da Câmara também falou nisto, na questão que o impacto dos novos regadios é muito relevante, tem um forte impacto económico, pode ser muito significativo para a autonomia alimentar do país, algo que está nas últimas semanas completamente em cima, no topo da agenda, para a criação de emprego, para a fixação de população, para outros usos, portanto, a questão dos empreendimentos de fins múltiplos, para a garantia ao abastecimento público, no combate a incêndios e até na produção de energia. E a sustentabilidade do regadio, algo que também muitas vezes ouvimos nas notícias falar na questão da agricultura intensiva. Porque é que a agricultura intensiva destrói o ambiente, ou como é que o regadio, como é possível fazermos atividade agrícola com água, com intensidade, sem destruir o ambiente. É óbvio que a atividade humana tem sempre algum impacto, portanto, sempre nós mudamos a utilização do solo, alteramos um ecossistema, estamos a causar um impacto, mas é possível minorar esse impacto com as melhores práticas. Portanto, com boas práticas nós conseguimos, de facto, que esse impacto seja reduzido, seja atenuado e que se preservem os valores naturais que estão presentes numa determinada região. E já há excelentes exemplos, até está aqui um na sala, que é uma bandeira nacional, aqui do vosso Conselho, uma bandeira nacional de sustentabilidade, que consegue, com uma atividade agrícola intensiva, com a vinha, consegue mostrar que é possível preservar os valores ambientais, utilizar menos água, utilizar menos adubos, utilizar os mecanismos da natureza a nosso favor e não contra nós. É isso que todos temos que fazer. Temos que multiplicar estes bons exemplos para que sejam a regra e não a exceção. E isso, digamos que é fácil fazer, é um desafio grande, mas não é impossível, não há informação escondida, não há aqui nenhum segredo para conseguir fazer isso. É trabalho, investimento, vontade e principalmente visão de trabalhar nesse sentido. Acreditamos que também a profissionalização da gestão das estruturas é muito importante na questão da sustentabilidade do regadio. Não podemos gerir de forma amadora e com pouco cuidado técnico estas infraestruturas. Portanto, tem que haver unidades e entidades com dimensão, com capacidade para gerir este tema. E os sistemas tarifários têm que incentivar o uso eficiente da água. Portanto, nós não podemos só lutar
por uma água mais barata. É óbvio que um agricultor, essa é a primeira tendência, não é? Dizer assim, eu quero é que a água seja o mais barata possível. Mas se a pressão for tão grande ao ponto de suportar apenas os custos mínimos, o que nós vamos ter é um mau serviço. Vamos estar a degradar as infraestruturas, vamos estar a deixar de fazer manutenções, vamos estar a fazer pior, ou estamos a fazer mais mal do que bem. O que é importante é que haja um tarifário que fomente a utilização. Portanto, temos que pagar por um recurso que é escasso e se esse preço for justo, de facto, vamos ser incentivados a ser o mais eficientes possível. Um tema que para mim é muito caro é a questão da energia. O regadio com uso eficiente, com maior eficiência do uso, vem um maior consumo de energia, sempre associado. E há aqui a possibilidade no regadio de utilizar produção ao lado do consumo. Tipicamente, um perímetro tem uma estação elevatória, que é aquele edifício que ali vem, e este é um dos casos que temos no EFMA de associação de produção fotovoltaica a uma central de bombagem. Mas este caso, que é muito bonito, dá uma fotografia muito engraçada, ali a produção fotovoltaica é de 250 kW e aquela estação elevatória tem uma potência de 3 MW. Isto é, tem mais um zero. Tem 3.000 kW. Portanto, nós estamos a produzir 10% da energia que é precisa para esta estação. Portanto, temos que fazer muito mais. Quando as máquinas são muito grandes, são precisos muitos painéis fotovoltaicos para as alimentar. Por isso temos que, por vezes, saltar para outros locais, ou para parques muito maiores, ou para outros locais menos convencionais. E é por isso que acreditamos muito no fotovoltaico flutuante, associado ao regadio. Junto a uma estação elevatória há sempre um plano de água, há sempre uma barragem, um reservatório onde podemos instalar os painéis. Se estes painéis estiverem sobre a água, vão produzir mais do que se estiverem sobre a terra, porque são mais frescos e são mais eficazes, mais eficientes, um painel mais fresco do que um painel mais quente. E depois não vamos ocupar a terra que é precisa para outras utilizações, ou para fazer agricultura, ou para fazer floresta, ou para fazer conservação da natureza. E, portanto, o fotovoltaico, a associação para nós do fotovoltaico flutuante ao regadio faz todo sentido, só tem vantagens e gostávamos muito era de ver mais projetos como este que temos aqui em Cuba Este. Outra questão muito importante é a questão da modernização e da telemetria. Nós precisamos de ter todos os consumos, não é só no Alqueva, porque em Alqueva já é assim, estas fotografias são do nosso sistema. Não é, esta mensagem não é tanto para a EDIA, que este caminho, digamos assim, já está percorrido, é para os restantes regadios. Todos os regadios de Portugal, todos os utilizadores têm que ter contador. Há ainda muitas utilizações de água em Portugal que não têm contador sequer, não se sabe quanta água é consumida. E eu diria mais, não precisamos só de contador. Precisamos de contador e precisamos que esse contador seja comunicado regularmente. Precisamos de telemetria. E hoje a tecnologia pode nos dar sistemas de telemetria muito baratos, muito eficientes, muito eficazes, que nos dão informação quase em tempo real. Estes são dois sistemas da nossa rede, exatamente ali à esquerda, vêm até com sensor de pressão e válvulas de atuação, e à direita um data logger só de medição de caudal, mas que comunica de forma muito robusta, com baterias que duram 10 anos, estes dados ao nosso sistema. A preservação do ambiente também já falamos, isto é uma planta emblemática aqui da nossa flora alentejana, que é a Linária Ricardoi, que vive nos olivais. Outro tema importante que acreditamos e estamos ainda dentro da questão das boas práticas é a valorização dos nossos resíduos, dos nossos lixos, os subprodutos agrícolas e agroindustriais. Não é podem, têm que ser, devem ser valorizados para incorporação novamente no solo. Economia circular, transformar um lixo num recurso, transformar uma coisa que muitas vezes era queimada
num produto que é valorizado e que é enterrado para aumentar a fertilidade do solo, para aumentar a capacidade de retenção de água do solo, para melhorar a estrutura de produção e o sustento do agricultor. Esta é a nossa unidade de compostagem em Serpa, a URSA, a unidade de recirculação dos subprodutos da Alqueva, que mostramos como é que é possível fazer e hoje já está a ganhar muita tração esta ideia. Já há muitos lagares a querer fazer e a começarem a fazer este processo também de valorização dos seus subprodutos. E, finalmente, alterações regulamentares dentro ainda do ponto das boas práticas. No fundo, há aqui algumas alterações que deviam ser discutidas, deviam ser pensadas, e hoje, se calhar, podemos falar um bocadinho sobre isto, no plafonamento do tarifário, nas penalizações quando as dotações são ultrapassadas, nos planos de contingência, como é que gerimos os períodos de carência, como é que podemos criar um sistema que seja mais à prova, no fundo, de abusos e de crescimentos descontrolados. E passando então agora muito rapidamente para o bloco, que é provavelmente aquilo que interessa mais aos reguenguenses, o bloco de rega de reguengos. Já fizemos aqui, de facto, há uns anos, lembro-me há 6 anos atrás estar a fazer uma apresentação aqui. De facto, os projetos demoram tempo. Esta é a primeira desculpa, digamos assim, que podemos dizer, é que um projeto de execução tipicamente demora 2 anos. Este demorou até um pouco mais. Depois temos ainda que somar a declaração de impacto ambiental, que normalmente é outro processo, demora quase 1 ano. E ainda temos os concursos públicos para os projetos de execução e depois para as obras. Portanto, o processo, desde que nós temos a ideia de fazer um regadio até começar a fazer a obra, demora sempre uns 3 ou 4 anos, no mínimo. Este demorou um pouco mais, porque depois é preciso encontrar o dinheiro, os recursos para o concretizar. E aqui foi a dificuldade que tivemos nos últimos tempos, foi um bocadinho isso, foi uma pandemia que vivemos, foi a dificuldade em encontrar verbas para financiar este projeto. Estes 2 mapas são o esquema do bloco, que eu acho que já muitos conhecem, ou quase todos conhecem, e vou utilizá-lo para explicar o que é que lançámos agora. Portanto, nesta primeira empreitada, que já está em concurso, o que lançámos não é o bloco todo, porque este projeto é muito grande e a IDEA segmenta sempre as suas obras em fatias, digamos assim, de até cerca de 20 milhões. 15, normalmente 10, 12 milhões. E foi o que fizemos neste primeiro concurso. Nós não podemos pôr no mercado 5 concursos ao mesmo tempo de 15 milhões, que é o que este bloco precisa, e não podemos também, ou não devemos, porque aprendemos que dá mau resultado, não podemos fazer um grande concurso de 70 milhões, que era o que este bloco precisava. Portanto, vamos partindo, no fundo, o bloco às postas, em tranches, em empreitadas mais pequenas, que são mais fáceis de gerir, e foi o que lançámos, foi a primeira, que, se isto tiver um apontador, não sei se tem ou não. Este aqui. O que nós lançámos agora foi o primeiro troço, que é, aliás, não é logo daqui, é daqui, porque há aqui uma intervenção no sifão, mas no fundo é o troço que vai fazer este bloco, que chamamos o bloco do Peral, e depois a conduta que vai daqui até aqui ao reservatório número 1, chamado Reservatório da Bragada. Seguidamente, muito em breve, vamos lançar outro concurso que vai fazer o sistema elevatório da Bragada, portanto vai construir este reservatório, fazer outro reservatório chamado o número 2 e a ligação à vigia. Portanto, uma empreitada até aqui, outra empreitada até ali, outra empreitada que vai ser preciso fazer aqui, que são os sifões. Os sifões são, no fundo, a forma de atravessar as estradas e os obstáculos de um grande canal. Portanto, quando
quando nós temos aqui o IP2, não é? E temos o grande canal Álamos-Loureiro, tem que passar por baixo do IP2, não se notam, mas quando passam ali cerca de Monte de Trigo, se forem com atenção, há um atravessamento, que são tubos muito grandes, que estão por baixo. Isso é um sifão. E aí vamos ter que duplicar sifões. Portanto, só a empreitada de duplicação de sifões, nós estamos a estimar que valha qualquer coisa como 18 milhões de euros. Portanto, isto são tudo coisas muito grandes que custam muito dinheiro e que têm que ser segmentadas para ser melhor geridas. Este é o esquema altimétrico. Portanto, no fundo, nós vamos partir para chegar a Reguengos do canal Álamos-Loureiro, descemos e atravessamos o Degebe, aqui é o Degebe, até ao primeiro reservatório, até ao reservatório da Bragada que vos falava, e é esta empreitada que estamos a fazer agora. E pelo caminho fazemos o bloco do Peral. Depois temos que fazer uma elevação para o segundo reservatório e a partir daqui é que nascem todos os outros. Portanto, todas as outras áreas de regadio que se vêem nascem a partir do reservatório 2. Este é o esquema em mais detalhe do bloco, mas que penso também quase todos conhecerão. Um ponto importante também nas áreas de mais pequena propriedade e que foi muito articulado com a cooperativa é a questão da partilha das unidades de rega. Nós não vamos chegar a todas as parcelas que vão ser beneficiadas. Portanto, há aqui um trabalho que vai ter que ser articulado para chegar às parcelas mais pequenas, porque a boca de rega não vai ficar em todas as... Vem ali uma imagem que aqui esta boca vai servir estes 4 prédios diferentes, mas, por exemplo, este que está aqui vai ter que pedir ao vizinho para passar para chegar até ali. A mesma coisa para este prédio aqui, não tem nenhuma coisa, vai ter que passar, ir por aqui e chegar ali. Portanto, vai ter que haver uma passagem pelos vizinhos para chegar até à boca de rega e partilhar o hidrante, como nestas imagens que se vê aqui. Isto é um hidrante partilhado, no fundo, um hidrante, e depois foi-se instalando um T, um contador, outro contador, este já está a servir, e aqui estas duas que ainda podem servir mais 2. Portanto, partilha de hidrantes é algo que vai ser um desafio, como veem aqui estão a ver? Estão aqui 4 contadores já instalados a sair de uma só boca de rega. E pronto, termina a minha apresentação com a total disponibilidade para o debate e para esclarecer qualquer dúvida que tenham nesta manhã. Muito obrigado. O laser é aqui no meio. Para a próxima apresentação, damos a palavra ao presidente da FENARREG, engenheiro José Núncio. Bom dia a todos. Eu peço desculpa, mas estou melhor de pé e vejo melhor a apresentação. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara e agradecer o convite e a oportunidade que nos dão para divulgarmos as nossas ideias sobre o regadio nacional e também cumprimentar a plateia, que folgo muito em ver tanto agricultor aqui, de quem sou colega. Relembro já que, apesar de ser Presidente da Federação Nacional de Renda, sou agricultor. E mostrar as ideias que, como disse o Zé Pedro Salema, nós também temos as nossas ideias do que é que será o regadio. E eu começava... Porque é que temos que falar do regadio? Este slide aqui se calhar já não fazia sentido há uns tempos, mas infelizmente agora com a guerra até faz sentido. Que é, às vezes temos que explicar às pessoas, não será o caso aqui, porque é a necessidade do regadio e a necessidade da agricultura. Em 1950, o que vemos ali naquele gráfico não é que os agricultores talvez sejam um bocadinho maiores e mais gordos, mas não é isso que aquilo representa. O que representa é que enquanto que em 1950 cada agricultor tinha que alimentar 16 pessoas, em 2020 cada agricultor tem que alimentar 200 pessoas. E a FAO diz-nos também que até 2050 a população mundial vai aumentar mais 55%. Portanto, aquela questão da fome, que aqui há uns tempos já parece que a fome não era preciso, não há problemas nenhum de alimentos, porque a gente quando quer alimentos vai ao supermercado e compra, se calhar agora torna-se muito mais atual e ajuda-nos a explicar a necessidade. E porquê do regadio? Como o Zé Pedro Salema disse, porque o regadio
é fundamental. Não há mais áreas para cultivar, não vamos com certeza ter novas áreas para fazer agricultura, portanto temos a obrigação de cultivar as terras que são produtivas e nelas produzir o máximo possível. Portanto, há que utilizar os recursos e dos quais a água é também o recurso, e um recurso fundamental, e só com o regadio conseguimos garantir que há condições para todos cá vivermos. E o porquê regar, quando falamos que não há água, mostro aqui uns gráficos. Não chove menos em Portugal do que chove na Alemanha. Aquilo é no Vale do Reno. A diferença está em que cá, quando chove, é no inverno. Quando chove, porque há invernos, infelizmente, que também não chove. E quando nós necessitamos de água para as plantas, é durante a época estival, quando temos mais temperatura, que será durante o verão. A nossa grande diferença quando discutimos com os nossos colegas europeus porque é que a gente tem que fazer, nós temos que fazer regadio, nós temos que fazer por isto. Porque temos sol, temos boas condições, só que precisamos de deferir no tempo a água que temos. Não é, obviamente, a que não temos. Aqui vemos o gráfico em que demonstra isto. Além disso, temos a obrigação de defender também os objetivos previstos pela FAO, dos quais a agricultura responde logo diretamente a 10 desses desafios. Para isso, nós, no ano de 2019, como aqui foi dito, apresentámos um contributo para a Estratégia Nacional do Regadio, que felizmente em 2020 foi, a EDIA pegou, o Sr. Ministro da Agricultura resolveu pegar neste estudo e desenvolvê-lo um pouco mais. Portanto, o nosso estudo era sobre o regadio todo. O regadio que, entretanto, foi o regadio 2030, que foi desenvolvido, foi mais para o regadio público. Mas, pronto, todas estas questões encontram-se neste documento. Este documento baseia-se em 3 pilares base, que é a competitividade, o rendimento do agricultor. A agricultura é uma atividade económica. Todos estamos aqui, que somos agricultores. É muito bonito, mas aquilo não é uma atividade só ambiental. Com certeza temos que contribuir ao ambiente, mas temos que nos preocupar primeiro com os agricultores e com as condições de vida dos agricultores. Depois, a importância que a agricultura tem nos territórios rurais. Os territórios do interior, não vamos pensar que vamos fazer fábricas de automóveis aqui no país todo. Portanto, é a agricultura que é fundamental. E aqui o Reguengos é um bom caso em que a agricultura tem um dinamismo ímpar e que vemos o desenvolvimento que tem. Portanto, é importante multiplicar este como exemplo para outros locais e potenciar esse desenvolvimento. E também ter cuidado e ter em consideração a questão da gestão sustentável dos recursos hídricos. Portanto, o nosso estudo tinha desses 7 eixos de desenvolvimento. Não vou perder muito tempo a falar disto porque se tornar-se muito, muito maçudo, mas dentro desses eixos, claramente, colocamos, as várias questões que colocamos são aumentar a disponibilidade de recursos. É fundamental. Num país como o nosso não podemos desperdiçar a água e deixar a água passar e mais à frente de verão, quando se diz que não temos disponibilidade de água. Portanto, há que construir reservatórios, guardar a água no inverno para depois utilizar no verão e até se calhar não é guardar neste inverno, é guardar no inverno anterior para utilizar daqui a 2 verões, que é como por exemplo a Alqueva, que temos água felizmente para, pelo menos para 4 anos, para 4 campanhas, mesmo que não chovesse nada. Mas também não é só necessário construir, porque também grande parte, reconheçamos que grande parte delas, ou os bons locais de construção já estarão, em princípio, estão todos de certeza, em princípio, grande parte desses reservatórios já estão construídos, mas há que pode-se fazer pelas existentes. Podemos, concretamente, aqui na região, altear barragens que têm capacidade para isso. É também outro meio de aumentar a disponibilidade. E também a ligação entre albufeiras. É fundamental aproveitar os sítios em que há disponibilidade e fazer essas ligações, como também o resto foi aqui falado. Mas também não podemos esquecer os regadios que já existem. Portanto, há que apostar, e é fundamental apostar na modernização do regadio, apostar em sistemas de rega de precisão e apoio técnico. Há tecnologia extraordinária de apoio, em que a maioria dos agricultores já a utilizam, como poderemos ver também um pouco mais à frente. Obviamente que também poderemos ir para novas áreas. Há áreas e rever as áreas que existem hoje em dia. Portanto, isto muito ligado à questão dos perímetros de rega, e lanço o desafio ao Sr. Diretor-Geral. É importante revermos as áreas beneficiadas, porque se calhar os solos que eram indicados antigamente, hoje em dia, com as novas tecnologias, há outro tipo de solos que deviam ser integrados e outros, se calhar,
podiam ser retirados, que até que tem outro tipo de ocupação. Converter os regadios privados para coletivos. Não julgam que estamos a falar de coletivização do regadio, não é isso. É que é importante que, a nível dos recursos hídricos, a gestão seja uma gestão coletiva. Portanto, ganha-se muito em dimensão e ganha-se muito, precisamente, em garantia e resiliência dos sistemas. Obviamente, avançar para a certificação de áreas e as questões do tarifário e, muito importante hoje em dia, que também todos olhamos para a fatura da eletricidade, principalmente da eletricidade, a questão da sustentabilidade energética ligada com isso. Para já, defendemos 3 medidas muito claras. Apoios para converter os sistemas que existem, contratos de eletricidade sazonais e apoios à eletricidade verde. E quando pedimos apoios à eletricidade verde, não é o apoio que foi publicado a semana passada, que aquilo não é nada, se vocês forem ver. Estamos a falar de apoios à eletricidade verde como estivemos no passado. Todos se recordam, com certeza, que de antes tínhamos sobre 40%, estou a falar de 40% da sua fatura de energia elétrica. Isso é que é verdadeiramente apoiar o setor e com os preços como estão era fundamental. E também apostar nas energias renováveis e nas comunidades de energia, que no fundo é aproveitar o potencial que temos de produção de energia elétrica e poder disponibilizar para a região, principalmente. Quanto o nosso estudo prevê, quanto às disponibilidades, que até 2030 avançar para a barragem do Alvito, que é no Rio Creta, que é na bacia do Tejo, como sabem, a do Crato, que parece que já se vai concretizar, e no Algarve da Fofana. A nível de alteamento, temos a Meimoa, Pedrógão e Lucefécio aqui muito perto, a Meimoa lá em cima não, no centro do país, e as ligações fundamentais entre Alqueva e Sado, e Alqueva e Algarve via Pomarão. Estudar as restantes e depois mais longo prazo, até 2050, reforçar o armazenamento e também essas ligações aí, se calhar, entre outras bacias, porque aqui estamos a falar da bacia do Guadiana-Sado, mas se calhar há potencial para a ligação de outras bacias. Com isto, prevemos que passar de 2019 para 2030 conseguir atingir quase a área, os 676 mil hectares, e até 2050 mais 250 mil hectares de regadio. Chama a atenção que em 89 Portugal tinha 872 mil hectares de regadio. Portanto, obviamente que estamos a falar de recuperar áreas. Também, claro que não era, nós olhamos aqui para esta região, não era nesta região que o regadio era importante, mas tem havido muito abandono de regadio, principalmente nas zonas do litoral e do norte do país e no litoral, e deslocalizado, e está-se a deslocalizar para aqui, mas é nessa ideia que apontamos. Portanto, isto era o quadro que responda, eu vou passar. Portanto, em termos de necessidades, o que inventariámos foram que necessários para desenvolver este projeto, 1.700 milhões de euros, para os quais recorreríamos ao PEPAC, ao PNI e ao PRR, entre outros, aos fundos que houvesse disponível. Questões que se colocam. A primeira é esta, logo, o dinheiro. Onde é que vamos ao dinheiro? E isto preocupa-nos muito. Se virmos aqui o PRODER, vejam o investimento que havia para o regadio no PRODER, 722 milhões de euros. O PRODER, como se recordam, foi o quadro comunitário anterior. O investimento do PDR, o atual quadro comunitário de apoio, que está a acabar, já só prevê 384 milhões de euros de apoio ao regadio. E o que nos preocupa muitíssimo é o PEPAC, que é o próximo quadro comunitário de apoio que irá começar. Devia começar em 2023, mas parece que o investimento só irá começar em 2025 e só prevê 100 milhões de euros. É isto que nos preocupa e que tem que ser a nossa grande preocupação. É que fala-se em projetos, fala-se em obras que têm que ser feitas, mas depois o dinheiro que está disponível não dá para nada. Entretanto, até 2026, com o apoio do PRR, já conseguiríamos quase duplicar a parte da verba que se foi buscar ao PRR. Portanto, há que estar atentos, há que estar preparado e pensarmos que, à medida que vão aparecendo, como apareceu o PRR, que é o plano de resiliência,
É natural que agora, em virtude das situações em que passamos, a acabasse a crise pandémica, mas parece que entramos noutra crise, é natural que haja outro tipo de apoios, portanto, há que estar atentos e nós estaremos aí atentos para conseguir cativar verbas para o investimento que necessitamos. Porque, como vimos, portanto, e agora atualizando já com o estudo da EDIA, que inventariou 1.900 milhões de euros, temos, a nível do Plano Nacional de Investimentos, apenas estão previstos 750, dos quais cabimentados só estão 100 do PEPAC, como foi dito. É, portanto, um dos problemas. Mas o problema também se põe é a questão da disponibilidade hídrica. Isto não são... Nós optámos antes pelos garrafões em vez de ser nos baldes. Mas vejam aqui as nossas... Quando dizem que nós não temos água. Vejam, o garrafão é o potencial de água que corre naqueles rios todos os anos. As corrências médias dos rios. E o fundo do garrafão que a gente vê ali é a capacidade que temos de retenção dessas corrências. No Douro só temos capacidade para reter 7% da afluência média anual. No Tejo apenas temos, no nosso maior rio, só temos capacidade para reter 20% das afluências médias. No Guadiana, 72%, porque aqui já está, como é a questão do Alqueva que está ali a mostrar isso, e no Rio Limpo. Nas nossas bacias internacionais é o que se passa, mas nas nacionais também a situação não é melhor. E tenham a ideia que o tamanho dos garrafões é proporcional às afluências. Para verem, quando a gente acha que o Guadiana é um grande rio, mas comparado com os outros, temos realmente muita disponibilidade. Portanto, Sr. Presidente, peço desculpa, nós não somos nada comparados com Israel. Tomara Israel, quer dizer, Israel, se tivesse a água que nós temos, quer dizer, a gente é um país tropical comparado com Israel. Portanto, felizmente não temos essa escassez. Portanto, mesmo a nível das bacias nacionais, a situação não é melhor. Portanto, é ínfima a capacidade de retenção que temos, exceto no Rio Mira, que é significativa. Nas outras, portanto, há muito potencial ainda para aproveitar. Portanto, do total volume armazenado em Portugal, e aqui falamos de toda a capacidade de retenção que temos, só aproveitamos 20% do potencial. Portanto, há 80% que desperdiçamos e deixamos seguir para o mar sem qualquer aproveitamento. Em termos do regadio, da origem captada para a rega, portanto, estamos ali a falar de superficial, mas se falarmos aqui, em termos de regadio, também é importante as captações subterrâneas, não tanto aqui no Alentejo, porque infelizmente os aquíferos não têm essa disponibilidade, mas a nível do resto do país, acaba o regadio, os furos são muito importantes no regadio. Em termos de retenção, e para terem uma ideia do que é a dimensão da Alqueva, neste quadro tem as capacidades de armazenamento em Portugal, e vimos aqui, é proporcional, portanto, vê o grande reservatório é a Alqueva, e depois as outras que antigamente eram grandes barragens, como o Caia, o Maranhão, ou Montargil, são estas pequenas aqui, Santa Clara, lá embaixo do Mira, a da Agueira, portanto, como vêem, acabam por ser tudo muito ínfimas em relação ao grande lago, que é Alqueva. Finalmente, entraria na questão do uso eficiente e quando somos muito acusados de não ser eficientes no uso da água. Vejam aqui o que se passou no regadio nacional. Isto é os dados do INE. Portanto, não julgo nada. Enquanto que em 99, 70% das áreas eram regadas por pé e 22% das áreas eram regadas por aspersão, a situação em 2019 é de 18% das áreas é que são regadas por pé, 20% são regadas por aspersão e 54% regada gota a gota. A eficiência média dos sistemas passou de 66% para 83% ao nível dos agricultores. E é isto que nunca é reconhecido. Portanto, há que reconhecer que os agricultores estão a fazer o seu trabalho de casa. E mais, também diz que as últimas estatísticas dizem que 30% dos agricultores até também utilizam outras tecnologias de rega, de apoio à rega, como sejam conselhos de rega, sondas, computadores ligados à distribuição de água. Portanto, tem sido feita uma grande evolução. Obviamente que essa evolução também se traduz nos consumos médios. O consumo médio, enquanto em 1960 o consumo médio por hectare era quase 15 mil metros cúbicos, em 2014, em 2020, esse consumo rondará à volta dos 4 mil metros cúbicos por hectare. Obviamente que isto se faz à custa do que também foi já aqui dito, de uma situação muito importante que é a questão da energia. Portanto, os custos de energia que eram 200 kWh por hectare,
hoje em dia estimam-se em 1.750 kWh por hectare. Portanto, quando olhamos para as questões da água e para a questão da eficiência, temos que olhar sempre para o binómio água e energia. Quanto aos consumos globais, também é importante mostrar este quadro, portanto, que em 2002 a agricultura utilizava 6.500 hectómetros cúbicos por ano e em 2016 apenas utilizamos 3.400. Há não só uma redução dos consumos unitários, como há efetivamente uma redução do consumo utilizado de água. E pronto, para quem quiser consultar o estudo, está disponível no nosso site e era isto que eu trazia para vos apresentar e agora guardava-me então para o debate. Muito obrigado. Para a última intervenção, antes do espaço para debate, damos a palavra ao Diretor-Geral da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Dr. Rogério Ferreira. Sra. Presidente, muito obrigada pelo convite. Meus caros colegas de painel, é um gosto. Bom dia a todos. Agora, é terrível, não é? Os meus colegas já disseram tudo e eu não tenho nada para dizer, não é? Ou seja, com estas apresentações, eu vou tentar sistematizar aquilo que é as principais conclusões e partilhar convosco 3 grandes pontos. O primeiro grande ponto é que já não estamos naquela fase em que estamos a discutir se é importante ou não é importante o regadio em Portugal. Já passamos essa fase. Estamos num ponto completamente diferente, que é temos que promover o regadio. E temos que promover o regadio num ponto fundamental, que é o regadio coletivo. E esse é o ponto em que nós estamos. O regadio coletivo em Portugal ainda representa uma percentagem baixa, como sabem, ou seja, ela é inferior ainda a 50%. Felizmente aqui nesta região, em particular no Alentejo, nós estamos com uma média acima, estamos a trabalhar com 58% de regadio coletivo. É um passo importante. Mas é fundamental percebermos que a capacidade de retenção e armazenamento é algo que temos de trabalhar muito seriamente neste futuro próximo e no futuro médio e no futuro longo. Portanto, nós sem armazenamento, sem capacidade de armazenamento, não vamos conseguir continuar a assegurar aquilo que precisamos assegurar, que é a segurança hídrica, ou seja, termos quantidade de água disponível, termos capacidade para podermos produzir e termos a segurança ambiental associada, obviamente, e a segurança social que efetivamente os territórios precisam, que é precisar fundamental da economia que geram. Esta é a primeira grande conclusão. Sendo que fundamental concluir que no caso em concreto em Portugal, nós não estamos diferente daquilo que são os países com características mediterrânicas. Ou seja, quando falamos que nós gastamos ou utilizamos cerca de 70% da água em Portugal, estamos a falar dentro daquilo que é o normal de se consumir para produzir alimentos. E isto é uma grande conclusão, ou seja, como sabem, o estudo da Gulbenkian vem-nos precisamente corroborar nesta importância naquilo que é a utilização da água. Por sua vez, também conseguimos perceber que, de facto, a grande preocupação em relação à água começa precisamente nos agricultores. Ou seja, os nossos agricultores são os principais atores que estão preocupados com este recurso. Porque sem água nós não temos produção, sem água não temos rendimento e, efetivamente, não temos sustentabilidade. Neste sentido, outra grande conclusão é que grande parte dos nossos agricultores, 65% deles, já usam tecnologias eficientes. Isto também é muito relevante. Ou seja, temos aqui numa franja para trabalhar, obviamente, mas significa que a grande maioria do sistema de rega em Portugal, utilizado pelos nossos produtores, é eficiente, em grande parte, nos sistemas de gota a gota. Esta é a primeira conclusão que queria partilhar convosco, ou seja, temos que, de facto, trabalhar numa visão naquilo que é o armazenamento coletivo ao nível do território nacional. Um outro ponto, que é, de facto, o levantamento que foi efetuado pela EDIA e que é um instrumento hoje que temos, que nos permite tirar um conjunto de conclusões e permite-nos, acima de tudo,
ter uma sistematização da informação. Reparem, nós em Portugal temos um conjunto de aproveitamentos hidroagrícolas que estão definidos por classe, uns maiores, outros mais pequenos, mas só de juntas de agricultores que gerem regadio temos mais de 2.600 juntas. Isto é incrível. Nesta região, em concreto do Alentejo, temos cerca de 15. Mas ao nível do território nacional temos mais de 2.600. Reparem a complexidade do que é gerir esta realidade. Mas o estudo vem-nos trazer uma realidade muito clara, que é: há uma intenção no território de promover o regadio em Portugal. Isto é o principal motor que nós precisamos para promover a atividade do regadio. Se por um lado temos iniciativa empresarial para agarrar esta intenção de investimento, por outro lado temos aqui um déficit de conhecimento muito significativo. Ou seja, nós vivemos numa realidade que é: há uma intenção clara, sabemos que há um potencial claro, mas ainda temos uma taxa de amadurecimento em relação àquilo que são as soluções e as intenções propostas muito baixa. E, portanto, o primeiro grande passo que nos permite concluir é que há um conjunto de intenções que precisam de ser amadurecidas e tecnicamente consolidadas. Porque, de facto, é muito fácil falar sobre estes temas, mas quando nós vamos claramente àquilo que é a intenção e perceber se há disponibilidade ou se não há disponibilidade, se há capacidade ou não há capacidade, depois esbarramos que muitas vezes há conclusões que não nos são favoráveis. E, portanto, uma das principais conclusões é perceber que temos que amadurecer e conhecer de facto, para depois, nesta pré-priorização que já fizemos, conseguir perceber que estamos em condições para avançar ou não estamos em condições para avançar. Dentro deste mesmo estudo, leva-nos a ponderar as nossas limitações em relação ao existente. Nós, face ao existente, temos um potencial enorme. E este potencial enorme urge ser reavaliado. Ou seja, nós temos perímetros que têm uma capacidade que ainda não está utilizada na sua capacidade máxima. Como sabem, temos os casos de sucesso que temos nesta região em relação àquilo que é a utilização praticamente completa dos perímetros de rega, mas temos regiões pelo território nacional que ainda temos uma baixa taxa de utilização. Acresce que a revisão dos próprios perímetros, como já aqui foi dito, é urgente. Ou seja, nós temos que olhar para o perímetro, temos que perceber qual é a verdadeira disponibilidade de água que esse perímetro tem, para percebermos o potencial que ele tem em ser aumentado, ampliado e gerar uma nova área regada. Isto é urge, isto é uma realidade que, de facto, cada entidade concessionária dos perímetros, em conjunto com a Autoridade Nacional do Regadio, precisa de fazer. Porque é este alargamento em função da disponibilidade existente que nos vai permitir aumentar a área e aumentar a nossa produção agrícola. Dizer-vos ainda que a segurança hídrica é a principal segurança que o agricultor hoje precisa para continuar no seu negócio. E, mais do que fazer um novo regadio, é efetivamente potenciar o existente. E daquilo que é o conhecimento existente, nós temos situações, quer de armazenamento, que efetivamente temos já conhecimento que é possível aumentar o armazenamento, e temos condições para dizer que também temos potencial para aumentar a área. E, portanto, deixar-vos aqui esta reflexão que, de facto, este trabalho tem que ser feito em conjunto com todas as entidades concessionárias, numa visão estratégica em que a Autoridade Nacional do Regadio tem esta obrigação de visão, em que efetivamente olha para o território no seu todo e percebe que, com o existente, já pode fazer muito mais. Por último, caminhos é que, de facto, temos que traçar em termos de melhoria. A primeira grande conclusão que temos que retirar é que nós não temos uma visão integrada ou uma visão sistematizada no processo quando olhamos para o regadio coletivo em Portugal. Se o regadio coletivo nos dá uma segurança maior, sabemos que esse é o caminho. Sabendo que temos um conjunto significativo de agricultores ainda que não têm essa segurança, em particular em zonas que efetivamente estão sob pressão elevada nos aquíferos que estão a ficar com déficit. Portanto, a primeira visão que temos que ter é ter o sistema que nos dá
a informação em tempo real. Nós não temos isso ainda. Estamos a construí-la, é um facto. Já se foram dados passos muito significativos para percebermos que o sistema de informação do regadio em Portugal é fundamental. Eu preciso saber em tempo real e de forma anual que produção tem, culturas tem, o que consumo, qual é a minha disponibilidade. Enquanto isto não acontecer, nós não conseguimos fazer política real. Até porque, como sabem, a gestão coletiva dos perímetros tem um instrumento fundamental que é os planos de contingência. E estes planos de contingência são um instrumento fundamental que nós temos e que temos que passar a utilizar de uma forma cada vez mais profissional para perceber aquilo que é o que fazer num cenário em que temos muito menos água. Nós temos feito um caminho incrível, é certo. Mas agora estamos perante uma situação que é precisamos de profissionalizar os planos de contingência para dar as medidas que muitas vezes são difíceis. Nós sabemos que há perímetros, provavelmente em situações que não têm água, qual é a decisão que vão tomar? Qual é a cultura que não vai ser feita? Qual é a redução que vai ser feita? E todo este mecanismo e toda esta ferramenta tem que vir hoje em cima da mesa mais do que nunca e ser profissionalizado. A Direção-Geral da Agricultura tem estado a trabalhar com as associações de regantes no sentido de melhorar aquilo que é o processo da aplicação dos planos de contingência, em particular nestes períodos de seca. Por outro lado, dizer que a importância do binómio eficiência hídrica e eficiência energética é real. E não tem como nós não trabalharmos naquilo que é o apoio da utilização das energias renováveis. E junto, efetivamente, dos nossos ministérios, promover aquilo que é a utilização de ajudas para esta realidade. Como sabem, está um aviso aberto para promover a instalação de painéis fotovoltaicos nos perímetros hidroagrícolas. É uma primeira medida relevante para conseguirmos baixar a fatura elétrica. Sabemos que temos muitos desafios ao nível da introdução tecnológica dentro dos próprios perímetros e, efetivamente, só podemos fazer isto se dermos uma gestão muito profissional a esses mesmos perímetros. Por outro lado, também sabemos que é um desafio atual a simplificação da legislação. E, portanto, é esse caminho que vamos ter que fazer. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pelas vossas excelentes intervenções. Obrigada aos três. Tenho a certeza absoluta de que teremos muitos esclarecimentos que o público quer fazer convosco. Ficámos com a certeza que já tínhamos, reforçámos a certeza da absoluta necessidade do regadio, já tínhamos e reforçámo-la, e também ficámos com a certeza absoluta de que é fundamental e essencial que a água seja respeitada como um bem essencial e que, de facto, o seu uso eficiente esteja na ordem do dia e que seja, de facto, uma preocupação para todos nós.